A paz, amados, a paz do Senhor para toda a igreja. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo, é de tarde, mas independente da hora que vocês estão assistindo, um bom dia para vocês. Eu vim falar para vocês, trazer o devocional dessa semana, e eu vou estar falando sobre Salmos 151, versículo 3. Vou dar um tempinho para vocês assistirem, porque para vocês acharem, porque a gente vai passear bastante sobre a Bíblia, passear bastante nela, então vou dar um tempinho para vocês acharem. Pausa o vídeo e acharem. Bom, provavelmente vocês não acharam, né? Porque esse versículo, esse capítulo não existe. Mas o que vocês devem estar pensando, ele errou? Não errei, porque realmente eu estava querendo passar essa imagem para vocês. Se vocês forem procurar, é porque realmente vocês não têm se alimentado da Bíblia. E a Bíblia é o manual do crente, é o manual da vida. Não só do crente, mas é o manual da vida, né? Diz como vivermos, diz como buscarmos a presença, diz como vai ser os fins dos tempos. É uma profecia, é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu e algo que está acontecendo. E o quão lido você tem a Bíblia? Quantas vezes você tem lido a Bíblia? O quão buscado durante o dia a dia você tem buscado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem clamado a Deus na madrugada? Porque Deus se alegra daqueles que buscam de madrugada. Então, você tem buscado de madrugada? Às vezes, eu estava pensando aqui no que eu ia falar para vocês hoje. Mas eu estava pensando muito o que está acontecendo no meu dia a dia. E eu estava pensando, vou falar sobre isso porque às vezes também está acontecendo com outras pessoas. Qual a imagem que a gente tem de Deus? Como que a gente sabe qual é a imagem de Deus assim? Não a imagem física, mas qual a imagem que a gente tem dele? É a Bíblia. É o que fala quem é Ele, quem vai ser Ele, como vai ser. Então, o que a gente tem buscado para conhecer mais Deus, para ter uma intimidade maior com Ele? Se é difícil para a gente que é cristão, para a gente que está dentro da igreja, catar a Bíblia e realmente tirar um tempo para a gente ler a Bíblia, e não só ler como um livro, mas a gente buscar intimidade, buscar conhecimento. Se é difícil para a gente que é cristão, imagina para as pessoas que estão no mundo. Imagina para essas pessoas que não conhecem da presença de Deus. Porque para a gente que conhece da presença de Deus, que a gente conhece que Deus é fiel, que a gente está dentro da igreja, que a gente tem um auxílio pastoral, que a gente tem um auxílio do nosso líder, independente em qual sumiu a palavra, mas em qual conjunto você está dentro da igreja, seja dos jovens, seja das crianças, seja dos adultos, seja das mulheres, seja dos homens, seja do louvor. Então, sempre tem um líder. Agora, dos casais, né? Então, sempre tem um líder para direcionar você. E as pessoas do mundo, elas não têm isso. O conselho que elas têm são as pessoas do mundo, que também não conhecem da presença de Deus, não conhecem da palavra. Mas pra gente é difícil ler. Imagina para uma pessoa que está numa situação de drogas, ou numa situação de prostituição, ou numa situação do mundo. Vamos generalizar, situação do mundo. Imagina para essas pessoas como é difícil elas catarem a Bíblia, tirar um tempo de tudo que está fazendo, catar a Bíblia e realmente buscar a Deus para ter conhecimento. Porque o conhecimento é o que gera paz na gente. Esse é o conhecimento. O conhecimento que me gera paz é o conhecimento de saber que Deus está comigo. E como eu descobri isso? Foi buscando, foi tendo intimidade com Deus. Mas para essas pessoas que não têm intimidade, não tem ninguém que leva a palavra para elas. Aonde elas vão conhecer Deus? Não é na Bíblia. Uma pessoa não vai catar a Bíblia do nada e vai começar a ler. Somos em nós cristãos. E aí que tá. Qual a imagem você tem passado de Deus para as pessoas do mundo?
Porque dentro da igreja é fácil a gente passar uma imagem. A gente é bonzinho, a gente é legal com o colega, a gente conversa com todo mundo, a gente, claro, tem mais intimidades com uns do que com os outros, mas a gente conversa com todo mundo, dá paz do Senhor para todo mundo, dá bom dia para todo mundo, boa noite para todo mundo, cumprimenta, abraça. Agora, lá fora, você tem sido a mesma coisa? Ou você tem sido uma pessoa de duas faces? Que dentro da igreja é uma pessoa bonzinha, mas fora da igreja é uma pessoa ruim. Não só ruim, mas uma pessoa que não transmite aquela alegria que você transmite na igreja. Então, qual a imagem, isso que eu quero frisar, qual é a imagem que você tem passado de Deus para as pessoas? Porque as pessoas vão conhecer Deus através da sua vida, da sua imagem. Porque você não vê Deus se glorificando numa árvore. Você não vê você passa por uma árvore e a árvore fala, bom dia, paz do Senhor. A árvore não fala, somos nós. Então, Deus usa a gente aqui na terra. E qual a imagem você tem passado? Quão usado você tem sido? Isso que eu quero passar para vocês que estão assistindo. Porque a gente vê claramente que estamos nos últimos tempos. Que a presença, até nos cultos, se você for na igreja nossa, Batista Pentecostal Morada Verde, se você for aqui, a maioria dos cultos estão batendo com o Apocalipse. E se você for visitar outra igreja, que 2 semanas atrás eu fui visitar uma igreja e estava falando também de Apocalipse. E no mundo, nas notícias, as guerras que tem acontecido, a gente percebe que está se aproximando dos fins dos tempos. E eu não vou estar aqui, em nome de Jesus. Mas o que você tem passado para essas pessoas que vai estar aqui? Porque às vezes elas estão por não conhecer, por não ter ninguém. Claro, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem por falar de Jesus, mas o conhecer de conversar com Jesus é para poucos, de sentir a resposta, de sentir Deus respondendo, de sentir a presença, de ser tocado pelo Espírito, é para poucos. Mas o que induz uma pessoa do mundo a buscar isso é ela ver essa nossa alegria, é ela ver o Espírito de Deus agindo na gente. Por um tempo eu estava passando por uns problemas, e aí eu conversei com um amigo meu, ele não é da igreja, mas eu conversei com ele, e aí ele estava desabafando comigo, e eu desabafei com ele, falei de alguns problemas, e ele olhou na minha cara e disse assim, e você vem todo dia para a escola sorrindo? E aí ele falou isso, e acabou a conversa ali, tipo, não foi por causa disso, mas a conversa já estava acabando, e ele falou isso e saiu. Mas isso ficou na minha mente, porque diante dos problemas todos que eu estava passando, diante de tudo que eu estava passando, que estava acontecendo comigo, eu continuava indo na escola, eu continuava indo para o meu trabalho e dando um bom dia para todo mundo e tratando todo mundo bem. E ele disse, nossa, se eu estivesse passando por isso, eu acho que eu nem vinha para a escola, eu ia ficar dentro de casa, para ver se parava. Só que aí eu comecei a refletir, o que fazia eu ir para a escola e tratar todo mundo bem do mesmo jeito? Porque ele falou que ele ia tratar todo mundo mal, de raiva do que estava acontecendo com ele, e que ele não ia querer nem ficar na rua, ele ia querer ficar só dentro de casa. E eu comecei a pensar nisso, o porquê de eu estar passando por dificuldade, passando por problemas, graças a Deus se resolveu, mas passando por dificuldades, passando por problemas, e eu estar tratando todo mundo bem. Aí eu comecei a pensar, será que eu estou vestindo uma máscara, fingindo assim, tá tudo bem e beleza, fingindo que tá tudo bem? Não era. Era Deus que estava confortando meu coração. Era Deus que estava mondulando o meu coração, me mondulando novamente, tirando as coisas que me atrapalhava a sentir a presença, tirando essas coisas e colocando um revestimento espiritual em mim. E era um problema? Eram os problemas que vinham e atormentavam a mim. Mas eu conhecia da verdade. Eu sabia que diante do meu problema, Cristo estava comigo. Eu sabia que o Espírito Santo habitava em mim. Eu sabia que a vitória era certa, porque quando você está com Deus, não tem derrota. A vitória é certa. E eu sabia disso. Por isso que eu estava em paz no meu espírito.
eu tinha meus problemas, às vezes eu esquentava a minha cabeça para tentar resolver, mas quando eu verdadeiramente entreguei para Cristo, Deus resolveu assim, ó, rápido. Coisas de meses que eu estava buscando para resolver, mas eu buscava, Deus me ajuda, mas na hora que Deus pegava no controle, como diz o nosso amigo Pedro, Deus pega no controle para seguir nossa vida, direcionar nossa vida. Quando Deus pegava no controle, eu tomava o controle de Deus para mim tentar resolver. E eu fiquei 3 meses pelejando. Mas como diz a Bíblia, dessa peleja não teria que pelejar. Quando eu entreguei na mão de Deus, se resolveu sim. Quando eu realmente fui buscar Deus na madrugada, e eu orei durante a madrugada, em um dia de oração, no outro, eu tive uma resposta que eu contei até pro meu primo, e meu primo é da igreja, para quem não, de outra congregação, meu primo é da igreja, mas quando eu contei pro meu primo falou, você entregou na mão de Deus. E aí me fez refletir isso também. Me fez pensar, quando você entrega realmente na mão de Deus, tudo se resolve. E eu estava tentando vencer com minhas forças. Mas o foco não é esse. O foco é a imagem que eu passei para ele, para esse meu amigo. A imagem de uma pessoa que está com uma dificuldade imensa, mas está feliz. A imagem de um cristão. Essa deveria ser a imagem de um cristão. Não falando que eu sou certinho, porque às vezes, pode ter às vezes que eu estou com algum problema e aí eu mudo minha fisionomia, eu mudo a face, eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo o meu jeito de brincalhão. Mas nesta ocasião, eu fui um verdadeiro crente, porque eu estava em paz comigo mesmo. E você está com Cristo, você tem que estar em paz, descansar no Senhor. E o quão descansado você tem no Senhor? Às vezes você está preocupado com uma conta que vai vencer e não recebeu ainda. Às vezes está preocupado com pagar alguma coisa para o filho, para a filha. Ou está preocupado com alguma coisa, está com dificuldade. E você tem esbanjado a felicidade de Deus na sua vida? Você tem esbanjado isso para as outras pessoas? Ou você tem sido um crente que, quando vem a dificuldade, é um crente revoltado? É um crente que vai fazer pirraça? Qual crente você tem sido? Qual a visão de Deus você tem passado para essas pessoas? Não é tempo da gente se desviar, não é tempo da gente se revoltar, porque a gente, até mesmo pessoas cristãs que não são cristãs, entendem que a volta de Cristo está perto. E vai ser cobrado da gente, cristão, dessas pessoas que eram pra gente ter falado de Deus e a gente às vezes se omitiu. Às vezes a gente ficou com uma vergonha ou pensou que era coisa só da gente e a gente se omitiu a verdade. Vai ser cobrado da gente. Quando chegar no grande dia, Deus vai perguntar, por que você não falou de mim para aquela pessoa? Por que na sua dificuldade você falava que confiava em mim, mas chegava na rua, tava uma pessoa revoltada? Uma pessoa revoltada porque estava com um problema. Qual a imagem você tem passado de Deus? E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Seja uma pessoa que esbanja a felicidade de Deus, que esbanja a presença de Deus, que mostra para todo mundo que, independente das situações, você está confiante, você tem fé, você está confiante na sua vitória. Porque se você está em Cristo, a vitória é certa. E se você não está com a presença de Deus, não tem problemas e não está com Deus, busque ter intimidade novamente. Porque é chegada a hora, os fins dos tempos estão chegando, é só você ver as notícias mesmo do mundo, o fim está chegando. E não dá tempo mais da gente ficar brincando de ser crente, porque quando você brinca de ser crente, o diabo não brinca com você. Então é tempo para a gente jejuar mesmo, buscar pelo irmão que está se desviando, buscar pelo irmão que está no mundo, buscar pelos aqueles que não conheceram da presença, que não conheceram da palavra. É tempo da gente orar, é tempo da gente jejuar, orar sem cessar e buscar a presença de Deus, para que outros sintam a presença de Deus. Quando a gente passar, a gente
realmente mostrar que Deus está no controle da nossa vida. Esse é o devocional de hoje, dessa semana, né? E obrigado a todos, tenham uma paz do Senhor, um bom final de semana, um bom fim de mês. Obrigado.